o sonho. Mas aquele copeiro lembrou que havia um certo jovem na qual ele estava no cárcere, e tudo aquilo que ele discerniu era verídico, aconteceu, foi confirmado. Era Deus que usava aquele menino, aquele jovem. Faraó, ele já de rápida decisão mandou chamar José. José, ele se apresenta diante de Faraó com novas vestes, a barba feita, com uma nova aparência, sendo honrado pelos dons espirituais que Deus dá para toda a igreja. E ali José discerniu o sonho, eram vacas gordas que eram engolidas pelas magras espinhas, você sabe muito bem disso, espigas de milho. E ali, muito bem honrado, José, ele cresceu ali no Egito, sendo governador por trás de Faraó. E José trouxe toda a sua família para ficar no Egito, e eles ficaram na terra de Gósen. E ali a cidade cresceu, o povo cresceu, os hebreus, os israelitas ficaram numerosos e se multiplicava na terra do Egito. Mas está escrito no livro de Êxodo que o Faraó que conhecia José e toda a sua família, a linhagem de Abraão, morreu. E se levantou um Faraó que ele não respeitava a cultura dos hebreus, que é a descendência de Abraão, Isaac e Jacó e José. E ele pensou consigo: este povo tem crescido de sobremaneira, é melhor nós escravizar eles, vamos colocar fardos pesados sobre eles, para que eles não venham a crescer e se revoltar contra nós. E assim também que o sistema faz hoje em dia, coloca fardos pesados sobre nós, cargas horárias exorbitantes, para não termos tempo de pensar em Deus e não crescer e se multiplicar e tomar, aleluia, o que é nosso por direito. Mas Deus, ele nos honra, Deus nos entregou o reino, o sistema, querendo ou não, nós fomos nascidos para reinar. E é muito maravilhoso que quanto mais eles eram castigados, açoitados, mais aquele povo crescia. Também é nos tempos de hoje, quanto mais o sistema, quanto mais eles escravizam e colocam fardos pesados sobre nós, mais o povo cresce, porque é na aflição que é terra fértil para o crente crescer e gera frutos para o reino dos céus. E ali nós temos Moisés, que foi levantado, ele foi, aleluia, levantado como um príncipe, como um profeta, como um libertador, e retirou o povo do Egito com 10 pragas, atravessou o mar vermelho, passou pelo deserto, mas ele pecou, ele desobedeceu, porque Deus disse: Moisés, o povo murmura, o povo quer beber água, tu vai diante da rocha e fala com a rocha. Moisés, ele se irou com o povo, porque o povo murmurava, o povo reclamava, o povo queria colocar fardos pesados sobre Moisés, queria voltar para o Egito, queria comer as espigas, queria comer pepino, repolho, alface, queria comer os peixes que eram servidos no Egito. Moisés se irou com eles e bateu na rocha com o seu cajado 2 vezes, e a rocha era Cristo. Se ele tivesse batido no mínimo uma vez, talvez Deus o perdoaria e permitiria que ele entrasse na terra prometida. Mas ele bateu 2. Jesus Cristo, que é a rocha, ele só sofreu uma vez por mim e por você. Moisés, levanta-te sobre o monte. Quando ele sobe, olha bem para a terra prometida, porque tu não entrarás nela. Desce e levanta Josué como teu sucessor. Josué era humilde, obediente, estava sempre à espreita, braço direito de Moisés. Ele foi o sucessor para guiar o povo para a terra prometida. Moisés morre, o arcanjo Miguel batalha contra Lúcifer, e é claro, nós sabemos quem venceu. E ali nós sabemos
E de manhã cedo Josué trata: santificai-vos, santificai-vos, porque o Senhor nosso Deus fará maravilhas no meio de nós. E está escrito que eles atravessaram o Rio Jordão, destronaram 31 reis em prol da terra prometida, que era Canaã, passou a ser Israel. Distribuíram as tribos, distribuíram para as tribos as partes das terras, as tribos, e as tribos repousaram, as tribos ficaram em paz em Canaã. E ali está escrito, assim como o cooperador Sebastião leu, que ele pregou. Josué, tomado pelo Espírito Santo, pregou a palavra para todo o povo. Começou a história desde quando eles estavam no Egito, e ele brada com esta fala dizendo: quando eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem voltar para o Egito, pode voltar, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. E está escrito que o povo era obediente. Em todo o tempo que Josué era o pastor, o povo não desobedeceu a Deus. Porém, Josué morre e o povo começa a idolatria, começa a adorar Astarote, Baal, os Baalins, Asera, começam a se prostrar diante de deuses falsos. E Deus pesa a mão sobre Israel. Os midianitas começam a roubar a colheita de Israel, começam a saquear tudo aquilo que pertencia a Israel. Israel chorava, Israel demonstrava arrependimento diante de Deus, e Deus levantava juízes com Sansão, com o Espírito Santo, matava os filisteus e defendia Israel dos seus inimigos. E eles pecavam, e Deus enviava os filisteus, os midianitas, os geoponitas contra Israel, e eles choravam e pediam perdão a Deus, e Deus levantava juízes e vencia os inimigos. Até que um tempo Deus fala por meio dos seus profetas: eu farei algo contra vocês que irão tinir os ouvidos, eu vos entregarei para a Babilônia, vós sereis cativos, vossas mulheres serão mortas, vossos sacerdotes e levitas serão mortos, o templo será destruído e a minha glória sairá do templo. Mas é por 70 anos, depois de 70 anos, eu me arrependerei e retornarei o meu povo, porque o meu povo terá aprendido que só existe um Deus. Aí nós temos Jeremias, o profeta chorão, pregando em Jerusalém: arrependam-se, Deus está trazendo dos quatro cantos da terra homens malignos para matarem vocês. Nós temos Ezequiel, que já foi levado cativo para as margens do rio Quebar, tinha visões extraordinárias com o Espírito Santo. Ele viu um homem assentado no trono de Deus, cujo da cintura para cima era cor de ambar e da cintura para baixo era fogo, e ele via rodas que iam para frente e para trás, simbolizando a majestade e a onisciência de Deus. Mas também nós temos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foi levado para a corte de Babilônia para ficar no palácio de Nabucodonosor. Estes eram príncipes, doutos, letrados, eles faziam parte da monarquia de Israel, mas ali eles foram levados escravos para a corte de Nabucodonosor, porque Deus entregou o templo e os utensílios do templo para Nabucodonosor e também os príncipes de Israel. Por quê? Porque não valorizaram as coisas de Deus, não valorizaram os utensílios de Deus, não valorizaram a palavra de Deus.
está escrito: e ele, sendo rei de Babilônia, ele determinou a ração diária para aqueles jovens, para que aqueles jovens ficassem diante dele e fossem inteligentes, sábios em todo o conhecimento de letras e sabedoria humana. E está escrito que eles estavam na corte e eles estavam debaixo dessa determinação de Nabucodonosor. Eu quero dizer para você que o mundo vai querer determinar a tua vida. O mundo vai querer mandar no teu cotidiano. O mundo, ele vai querer escrever e determinar a tua rotina. Mas não seja obediente ao mundo, seja como Daniel. Está escrito que Aspenaz, que era o líder enviado por Nabucodonosor para cuidar dos jovens, está escrito que ele. Vai me dar uma boca. Está escrito. Só meu retorno, tá? Só meu retorno. Está escrito, glória a Deus, aleluia, que ele chegou para o Aspenaz, Daniel, e falou: nós não queremos comer o manjar oferecido pelo rei, porque nós não queremos se contaminar com as iguarias finas do rei. Vou falar de novo. Daniel se levanta com Ananias, Misael e Azarias e diz: nós não queremos se alimentar dos alimentos do rei. Nós não queremos beber do vinho do rei. Nós não queremos comer da carne do rei. Aspenaz fala: mas eu tenho medo do meu Senhor. Imagina se meu Senhor olhar para vocês e ver que vocês estão fracos e magros. Eu seria entregue à morte. Daniel cheio de fé, Daniel cheio de expectativa pelo sobrenatural de Deus, ele diz: permita nós comer somente legumes e água durante 10 dias, e tu verifica como nós estamos. Se nós estivermos mais fracos, mais magros que os demais, nós retornaremos a comer o que o rei quer. Mas se nós estivermos melhores, mais gordos, mais fortes, tu vai nos conceder a nossa petição. Para servir Deus, muitas das vezes nós corremos risco de morte. Para servir Deus, você tem que ter fé. Para servir Deus, você tem que pôr Deus à prova, como está escrito em Malaquias 3:10, e também fazer a prova da própria fé. Eu imagino nesse momento Deus olhando do trono dele, conversando com Jesus. Está vendo, filho? Entre os cativos do nosso povo, tem um que está chamando a atenção do céu. Entre os cativos, dentro do povo de Israel, tem um que está acreditando e está cheio de esperança. Daniel tinha perdido seus pais. Segundo a história, os pais de Daniel teriam sido mortos pelos exércitos de Babilônia. O templo teria sido destruído, a glória foi embora, a cidade estava toda incendiada e queimada em ruínas. E Daniel ainda tinha força para servir a Deus. Daniel ainda estava apto a pagar preço para andar na presença de Deus, custe o que custar. E está escrito: e Daniel aceitou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. 4 jovens, olha o reboliço que ele estava causando em Babilônia. 4 jovens, em torno de 17, 18, 19, 20 anos. Olha o problema que eles
em sonhos. Sabe por quê, igreja? Enquanto os jovens normais estavam comendo dos manjares do rei, estavam comendo tudo aquilo que era oferecido por Babilônia, eles estavam se tornando mundanos, eles estavam sendo homens naturais, pessoas comuns. Mas enquanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias se alimentavam das coisas consagradas de Deus, eles se tornaram semelhantes a Deus, eles se tornaram filhos de Deus, eles receberam dons que somente o céu pode dar. Agora os jovens vão querer se tornar pessoas naturais, vivendo as meloconias do mundo, somente as mesmas coisas do mundo, ou vão querer viver coisas sobrenaturais a partir do céu? Qual é o jovem nesta geração que quer ter dom de discernimento de sonhos, discernimento de espírito, dom de curar uma pessoa dentro do ônibus, pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, estando preparado para pregar em qualquer hora ou em qualquer lugar? Jovens, vocês são fortes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Os jovens normais se alimentavam das coisas do mundo. Os jovens que eram tementes a Deus se alimentavam das coisas consagradas a Deus. Se alimentar é somente aquilo que você põe na boca, aquilo que você ouve, alimenta a tua alma, aquilo que você enxerga, alimenta a tua alma. O que você tem alimentado a tua alma esses dias? O que é que tem trago nutriente para a tua alma? Daniel, Ananias, Misael e Azarias não. Era ouvindo louvor, era falando verdades bíblicas, era olhando para Jerusalém, porque está escrito em Jeremias: e ore por Jerusalém, e ore por Jerusalém. Eles estavam com os seus 5 sentidos voltados a Deus. Aí está escrito: e o rei chama todos os jovens para estar diante dele, e não foi encontrado jovens sábios como os 4 jovens. Vou falar de novo. Não foi encontrado jovens mais sábios que os 4 em toda ciência e letras. Quer se destacar de verdade do mundo, quer verdadeiramente gerar impacto nessa terra, quer verdadeiramente carregar um legado para as gerações, e as pessoas olhar para você e ver você como espelho, como alguém que inspira, como alguém que exemplo a se seguir. Faça como Daniel, não coma das iguarias, das refinarias, das comidas do mundo, somente das coisas concernentes a Deus. Tem como vir aqui para casa, vamos tomar tereré e conversar aqui sobre. Estou lendo a Bíblia. Ah, você é tão religiosa, você é tão chata. Vem pra cá, vai ter um jogo. Não estou ocupado, meu pastor me chamou para ajudar ele na obra. Vem pra cá, hoje vai ser a noite de bebida, tudo de graça na balada. Estou ocupado, eu estou pensando no hino que eu vou louvar no próximo domingo. Depois de um tempo isso aconteceu comigo.
Depois de um tempo, eles vão chegar para você e vão dizer: ora por mim, pastor, ora por mim. Sendo eles da mesma idade, tiveram a mesma oportunidade, vou chegar para você e dizer: ora por mim, me ajuda, estou precisando de uma palavra de Deus. E você, cheio do Espírito Santo, vai dizer aquilo que Deus quer falar com Ele. Sabe o que é verdadeiramente ter prazer? Não é a bebida alcoólica, não é a maconha, nem a cocaína, nem o cigarro. O que é ter prazer é depois que você passa uma hora de joelho na presença de Deus. Nessa uma hora você não sente nada, mas depois você rompe, rasga a carne, modifica a carne. Aí o Espírito Santo te eleva às regiões espirituais e você consegue sentir a presença de Deus. Se ajoelhou, não sentiu nada, passa uma hora. Sentiu nada, passa duas. Sentiu nada, passa três. Quando você toca o joelho, Deus fala: olha, vamos ver até quando que ele vai ficar lá. Vamos ver. Aí Deus fica olhando. Não faz nada. O Espírito Santo, deixa ele. Sente nada. Começa a pensar em tudo que é concernente ao mundo. Passou uma hora. Deus está olhando, está percebendo. O celular começou a tocar, o WhatsApp, florão, colocou no silencioso, deixou o hino. Ele está querendo algo. O Espírito Santo vai lá, abre os olhos espirituais dele e mostra para ele as coisas que eu preparei para aqueles que eu amo. Deus quer pessoas insistentes. Deus não gosta de pessoas que desistem. Deus gosta de pessoas. Deus quer ao lado dele pessoas que perseveram, que lutam, que correm risco de morte, mas não saem da presença dele. Aí na Nabucodonosor tem um sonho. Uma estátua de 60 côvados, a cabeça de ouro fino, os peitos eram de prata, a parte da cintura de bronze e as partes de baixo de cobre e os pés de ferro e lama, simbolizando os 4 reinos que vão imperar por toda a história da humanidade. Mas estamos prestes ao último reino, o reino do Anticristo, na qual irá assolar toda a humanidade. Nós que amamos a escatologia, nós acreditamos que o Anticristo ele vai vir de Roma, porque está escrito em Daniel, capítulo 10 e 11, que o povo do príncipe destruirá Jerusalém. Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo por Roma, pelos soldados romanos. Mas vamos deixar essa escatologia para outro dia. Daniel, ele é colocado diante do rei. O rei Nabucodonosor faz a seguinte pergunta: Daniel, tu podes interpretar o meu sonho? Tu pode dizer o meu sonho e depois interpretar? Está escrito que Daniel diz: Senhor, nem mago, nem astrônomo, nem o sábio, nenhum sábio sobre a terra pode interpretar o sonho do rei. Porém, há um Deus do céu. O irmão entendeu ali, vou repetir. Há um Deus no céu. Nada para ele é mistério. Nada para ele é difícil. Todas as coisas estão patentes nos olhos dele. Daniel ele discerne o sonho do rei. O rei honra Daniel. E Daniel se
mas agora ele é príncipe de Babilônia e também seus 3 amigos são honrados. Porque aquele que é servo de Deus e teme a Deus, quando ele está sendo honrado, quando ele está sendo elevado, ele também traz consigo seus amigos, os companheiros de oração que Daniel tinha. Que quando Nabucodonosor enviou o decreto de morte, eles foram juntos orar a Deus, pedir misericórdia da parte de Deus, e Deus concedeu a eles a interpretação do sonho. Daniel, meus queridos, ele foi lançado até mesmo na cova dos leões, como nós sabemos. E na cova dos leões, os leões não devoraram Daniel, porque os leões, eles eram de Babilônia, mas Daniel servia o leão da tribo de Judá. Os 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eram jovens, 3 jovens. Esse texto é uma tipologia do anticristo, na qual Nabucodonosor levanta a estátua e libera o decreto para todos se prostrar diante dessa estátua. Apocalipse capítulo 13. E o falso profeta levanta uma estátua, uma imagem, e decreta que todos que estão na terra adorem e se prostrem diante da imagem que foi levantada. E foi colocado uma marca na mão direita e na testa. E quem não colocasse esta marca não poderia comprar nem vender. Aí lá está Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Misael e Zacarias, Ananias, Misael e Azarias. Eles estão diante da estátua. E é liberado o decreto. Todos que estão diante da estátua, que adorem e se prostrem diante dela. E qualquer um que não se prostrar diante dela será lançado na fornalha de fogo ardente. E está escrito que quando foi tocado o som como sinal do início da adoração, só 3 ficaram de pé. Os 3 não quiseram se prostrar. Nabucodonosor chama eles e diz: é verdade que vocês não fazem questão dos meus decretos e não se prostraram diante da minha estátua que eu ergui para a minha glória? Daniel, Ananias, Misael e Azarias respondem: ó rei, fique sabendo tu, que nós não se prostraremos diante da tua estátua. Ó rei, fique sabendo tu, que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo. Mas o mais interessante não é essa frase. O
cordas são queimadas e eles ficam livres andando no meio do fogo, passeando. E Nabucodonosor vê um quarto homem. Por que eles não foram queimados? Por que eles não foram queimados? Por que eles não foram queimados? Porque o ambiente de fogo é o ambiente que nós pertencemos. O ambiente de fogo é o ambiente da glória. O nosso Deus é o fogo consumidor. O nosso Deus é a parede de fogo. E Ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite. Ele vai incendiar da glória, da glória. Levanta a mão para cima. Levanta a mão para cima. Começa a glorificar Ele. Começa a glorificar. Começa a glorificar. Nabucodonosor chama eles: vem aqui, meus filhos. A partir de hoje, sanciona o decreto. Não há outro Deus que possa livrar da fornalha de fogo ardente como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Igreja, ele saiu de Israel, mudou a geografia. Chegaram em Babilônia, foi mudar os nomes dele. Beltesazar, nome de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, eram os nomes originais, nomes que glorificam a Deus. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes que glorificam a Deus pagãos. Mudaram as vestes deles, tentaram mudar a comida deles, tentaram tirar até os períodos de oração de Daniel, mas eles não conseguiram fazer uma coisa: eles não conseguiram tirar do coração de Daniel os princípios da presença de Deus. Eles não conseguiram inserir no coração de Daniel outro Deus a não ser o único e verdadeiro Deus. Em Deuteronômio está escrito: ouve, Israel, a palavra de Deus. Só existe um Deus, e somente Ele amará com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento e com todo o teu coração. E Daniel aceitou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Para encerrar, Daniel está orando a Deus. De tarde, a hora do sacrifício, pediu um dia de jejum, sem comer manjar agradável. Lá está ele orando a Deus: Senhor meu Deus, nós temos pecado contra ti. Ele não fala: fulano pecou, não. Nós pecamos contra ti. Nós temos desobedecido a tua palavra. Se tornamos um povo obstinado e duro de coração, e não fizemos caso do templo e dos sacerdotes. E agora a tua mão está contra nós. Mas eu rogo a ti, que tu és Deus benigno, misericordioso, compassivo, e se arrepende do mal.
Mas o príncipe da Pérsia me impediu. Mas o arcanjo Miguel foi enviado, batalhando com os príncipes das Persas. Eu estou aqui, te entregarei a mensagem e já vou voltar para a batalha dos ares. Por você, meu querido, se você verdadeiramente aplicar teu coração a conhecer a palavra, se você verdadeiramente aplicar teu coração a conhecer a vontade de Deus sobre a tua vida e aceitar no teu coração a vontade do Senhor, Deus envia anjos para guerrear por você. Deus vai enviar até mesmo arcanjos para batalhar por você. Deus vai fazer o céu descer para guerrear a teu favor. O céu, ele procura jovens, homens, mulheres, idosos, crianças que têm o mesmo coração de Daniel.